Eu tenho um chá aqui do meu lado, vou tomando ele durante a aula, se minha garganta não piora. Do que é o chá, não me perguntem, coloquei um monte de coisa aí dentro. Vamos lá, pessoal. Estamos indo aqui para a nossa aula número 37. E hoje nós vamos fazer uma revisão dessa belezinha aqui. Esse livro maravilhoso para mim, que é o Ortodoxia, hein? Escrito por J. A. Chesterton. Vejam, pessoal, esse livro ele foi escrito e publicado em 1908. Então nós temos ali uns 115, quase 116 anos da publicação, tá? E como é que o livro surgiu? Vamos contextualizar um pouquinho. Primeiro, o Chesterton publicou esse livro que está à direita, Hereges, em 1905. Nesse livro, Hereges, ele fala das principais, aspas, heresias filosóficas do mundo moderno. Ele ataca, por exemplo, o materialismo, o ateísmo e etc. E com isso vieram muitas acusações seguintes, viu, Chester? Olha, você falou que a nossa doutrina está errada. Beleza, não concordo com você, mas beleza. Já então que você disse que nós estamos errados, que você apresente a sua. Apresente a sua doutrina, a sua filosofia e nos mostre se ela está certa, então. O Chesterton olhou e falou assim, beleza. É engraçado nesse ponto aqui que hoje, se nós recebemos uma alfinetada de alguém, nós corremos para as redes sociais e publicamos. Bum! Então, se um famoso alfineta outro famoso, esse famoso responde com um vídeo, com um processo, responde com outra alfinetada. Chesterton ele respondeu escrevendo outro livro. Isso é genial. Então, ele escreveu Ortodoxia para responder: olha, eu falei o que estava errado com vocês. Vou falar por que é que eu estou me considerando certo aqui. Por que é que eu estou certo? Qual é a minha doutrina? Esse livro póstumo aqui, opa, o que há de errado com o mundo, que está aqui à esquerda, ele avança ainda mais nessas análises sobre o mundo moderno. Se eu não me engano, ele foi escrito em 1910, 1911, por aí. Se eu não me engano. E o Chesterton, pessoal, ele teve uma infância realmente maravilhosa. Bem, ele teve uma infância muito boa. Ele vivia em Londres, ele nasceu em Kensington. Kensington é um distrito em Londres. E a família dele era da classe média alta. O pai dele, ele era de uma firma, se eu não me engano, uma firma imobiliária, que ainda existe. Né? Essa firma existe até hoje. E ele tinha um salário realmente muito bom. Então, o Chesterton, ele ouvia da babá dele os contos de fada, tá? Nós já vamos falar dos contos de fada mais pra frente. E o pai dele comprava marionetes e fazia teatrinhos com esses contos de fada. A família dele era anglicana, ou seja, não era católica, de uma vertente um pouco mais liberal. Não era uma vertente conservadora, era uma vertente um pouco mais liberal. E na casa dele, ele tinha uma irmã mais velha, que morreu quando Chesterton era criança, e ele tinha um irmão mais novo que morreu na Primeira Guerra. Então, a casa dele sempre teve crianças, os irmãos, os primos, os amigos, sempre foi uma casa cheia de alegria. Isso era o comum e o extraordinário na casa dele, era a alegria. Isso moldou o imaginário de Chesterton. Gravem essa palavrinha, imaginário. Imaginário vai ser o que praticamente vai definir a doutrina de Chesterton mais para frente. Contudo, quando Chesterton ele foi ficando ali jovem, né, adolescente, ele acabou se corrompendo. Corrompendo em qual sentido?
ele acabou se corrompendo com o que na época era moda: esoterismo, obscurantismo, etc. Então, o que acontece? Nós temos o Chesterton, que não era católico, era de uma família liberal e que teve contato com essas práticas meio esotéricas, sociedades secretas e etc. Isso ali com seus 16, 17, 18 anos. E o Chesterton, ele decide cursar artes. Ele decide cursar artes, porém, ele tranca o curso, ele não se encontra, vai trabalhar numa livraria espírita, trabalha ali por alguns anos, acho que ficou 1 ou 2 anos ali, se não me engano. Depois passou a ser editor de uma livraria um pouco maior. Como editor, ele começou a escrever alguns artigos de jornal, alguns livros, eu não lembro agora o nome do primeiro livro que ele escreveu. Mas, quando ele vai escrever Ortodoxia, ele conta que nessa época ele. Vamos fazer o seguinte: vamos sair um pouquinho das palavras de Chesterton e observar de um ponto de vista mais terceirizado. Na época de Chesterton, nós tivemos um navegante inglês que viajou pelo mundo inteiro, rodou o mundo no barquinho, procurando um novo mundo. E quando esse viajante ele encontra um novo mundo, ele descobre que ele voltou para a Inglaterra. Chesterton fala que esse navegante era ele. Ele queria encontrar um novo mundo em tudo quanto era lugar. E ele só entendeu o que era e onde estava de fato esse novo mundo quando ele compreendeu que estava na fé católica. De início não foi a fé católica, tá? Ele de início se tornou anglicano de novo, se não me engano. Se converte em 1922, se eu não me engano, tá? Mas por quê? O que que isso representa? Todos os anseios, todos os desejos dos homens, tudo que os homens querem tem o mesmo epicentro, o mesmo núcleo, que é a fé católica. Temos uma frase de Fulton Sheen, que é essa que está escrita aí. Fulton Sheen, para quem não sabe, foi um arcebispo de Nova York, contemporâneo de Chesterton, em que ele diz assim: não há mais de 100 pessoas neste mundo que realmente odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam aquilo que eles pensam ser a Igreja Católica. Ou seja, tem que ser mal mesmo. Tem que ser um coração de pedra. Tem que ser Satanás em carne e osso para olhar para a Igreja Católica, saber o que ela é de verdade e odiá-la mesmo assim. Nós queremos paz no mundo. A Igreja Católica fez isso na Idade Média e vocês não quiseram mais. Nós queremos hospitais para os doentes. A Igreja Católica faz isso até hoje e vocês estão reclamando dela. Nós queremos abrigo, orfanatos, apoio para as viúvas, para os órfãos. A Igreja Católica faz isso até hoje e vocês falam que ela não faz. Ou seja, tudo aquilo que eles dizem que a Igreja Católica não faz, tudo aquilo que eles querem, a Igreja Católica faz. Apoio aos mais pobres, propagação da paz no mundo, tudo isso. Ou seja, o Chesterton, ele percebeu que o que ele buscava, ele já tinha antes. É o mesmo processo de conversão que outro santo, anos antes dele, tinha passado. Qual santo eu estou me referindo? Conseguiram notar alguma semelhança? Santo Agostinho. Santo Agostinho rodou o mundo buscando a verdade. E, enfim, ele descobre que a verdade ele já tinha, que era junto com a mãe dele, era a fé católica. E o Chesterton, ele começa então a publicar seus artigos, seus livros e tal. Mas, pessoal, nós temos que ter uma ideia, que é o seguinte:
Chesterton era protestante, de uma vertente liberal, ou seja, uma tendência a ser meio mundano. Ele nunca leu um único livro católico. Até aqui, tá bom? Até aqui. Nunca leu um único livro católico. Nunca ouviu um sermão de um padre. Trabalhou em livrarias espíritas, praticou atos esotéricos e estudou um pouco de artes em Londres. Então, de onde é que vem todo esse conhecimento que ele coloca nos seus livros, que é católico? Ou seja, quando ele escreveu Ortodoxia, ele não era católico ainda, mas o livro é católico. De onde é que veio tudo isso? Tudo isso veio das histórias que ele ouvia quando ele era criança. Mas como assim? Como é que você quer ensinar a doutrina católica ensinando a Bela e a Fera, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho? Como é que você quer ensinar essas coisas? É simples. Nós temos alguns livros que são chamados de clássicos. O que é um livro clássico? É um livro com valores atemporais. Então, nós temos, geralmente, por ideia de clássicos, nós temos os livros de Aristóteles, Platão, Santo Tomás, os doutores da igreja, enfim. E eu te pergunto, tem como nós apresentarmos um livro desse para uma criança de 10 anos? Não dá. Então, como é que eu vou ensinar a doutrina católica para uma criança? Quem tem a resposta? Isso aqui não é uma pergunta retórica, também estou querendo obter a resposta de vocês. Basicamente, você tem que ensinar essas crianças através de histórias. Então, por exemplo, qual que é a virtude que é ensinada na Chapeuzinho Vermelho? Qual é? Só para eu ter uma ideia, se vocês estão falando da mesma história. Por quê? Porque hoje nós temos histórias que foram adulteradas. Nós pegamos a história original da Chapeuzinho Vermelho e a história atual, muita coisa mudou. Primeiro que nem era Chapeuzinho Vermelho, era Chapeuzinho Dourado. Já mudou o nome. Não sei por quê, mas mudou o nome. Quem se dispõe a resumir para mim a Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá, pelo amor de Deus, todo mundo que conhece. Ó, resumindo, Chapeuzinho Vermelho, ou melhor, Chapeuzinho Dourado, história original. Pega esses doces aqui, leva pra tua avó, que ela tá doente. E ela tá tão doente que ela não consegue levantar da cama pra pegar as ervinhas no final da casa dela e fazer o chá. Então leva lá pra ela. Mas não vá pelo bosque, ok? Vá pelas estradas. Chapeuzinho Vermelho tá andando e ela pensa assim, olha, mas eu bem que podia ir pelo bosque, né? Além de ser metade do caminho, eu posso pegar umas flores. Eu vou pelo bosque. Vai. Lá vem o lobo mau, engana Chapeuzinho. Porém, aqui é que tá o ponto. Nesse ponto da história, o que que acontece quando o lobo mau encontra Chapeuzinho? O que acontece? Ele fala pra ler pro outro caminho, Continue. porque é mais rápido. E o que acontece no fim das contas? No fim das O, contas, o lobo mau vai pra casa da vovó, dá uma martelada na cabeça dela, come, deita no lugar dela na cama. Vem Chapeuzinho, descobre, corre, 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 vem o caçador, dá um tiro na cabeça do lobo e arranca as duas lá de dentro, certo? certo.
Então, se eu te contar que essa história é adulterada, que essa versão é errada, vocês não acreditam, porque eu não acreditei quando eu vi pela primeira vez. História original. Lobo mal vai até a casa da vovó, mata a vovó, come a vovó, deita na cama. Vem a Chapeuzinho. Vovó, por que suas orelhas estão enormes? Etc. Que esse diálogo que é famoso. Lobo mal mata Chapeuzinho, come os doces e vai embora. A história acaba aí. Essa foi a primeira vez que eu vi essa história. Oi? É a primeira vez que eu vi a Chapeuzinho foi esse conto. É a versão Nunca tinha original. ouvido essa versão. Oi? Nunca tinha escutado essa versão. Essa foi Mas a primeira. nossa, mas nossa, é muito pesado para uma criança, né? Pensa, o coitado da criança, né? Antes de dormir, 5 aninhos, ouvindo essa história, o lobo vai ter pesadelos. Não, o objetivo não é aterrorizar a criança. Mas a criança ela tem que entender que quando ela desobedece, ela causa consequências para ela e para os outros. Então pensa essa criança, beleza. Chapeuzinho desobedeceu. Ela morreu e a vovó também. Eu não vou desobedecer, não. Vai que eu morro também. Não é um terrorismo, é um arquétipo. O que é um arquétipo? Quem participou da aula anterior, falei disso em relação ao mito. O que é o arquétipo? Eu vejo uma verdade. É difícil de entendê-la. Então eu coloco no meio de uma história. Quando eu coloco nessa história, dentro de um personagem, essa verdade, eu consigo me redirecionar a ela. Então, eu posso utilizá-la como exemplo. Olha, filho, não desobedeça. Chapeuzinho Vermelho fez isso de errado. Ou seja, os contos de fada, principalmente nós meninos, o Richard, eu acho que ouviu isso a vida inteira quando eu era criança, que menino não pode ouvir conto de fada. Isso é coisa de mulher. Nós ouvimos isso por muito tempo. Não é verdade? Qual que é o problema nisso? Contos de fada, a fada tá ali só para entender que é um negócio fantasioso. Tem uns livros aqui atrás de mim, esses livros aqui, ó. Não sei se os senhores estão conseguindo ver ali. Tem um livro verde, um amarelo, tem um azul e um vermelho. São os livros coloridos. Eles são 4 de 12. São 12 no total coleção, mas só 4 foram traduzidos ao português. São apenas contos de fada. Maravilhosos. E se nós vermos ali, o que menos tem é frufru de mulher. Ou seja, o que menos tem ali é uma sensibilidade extrema, que o homem não pode ver. O que mais tem ali são ensinamentos católicos dentro de uma história. Exemplo, qual que é a virtude que a criança aprende na Cinderela? Você deve amar o seu inimigo antes que ele te ame. Ou seja, eu tenho que amar a Ellen, o Richard, a Maria, a Giana e a Lívia, mesmo se eles estão me fazendo mal. Se eles vão me amar depois ou não, isso não me interessa. Eu tenho que amar o meu inimigo. Ai, não, mas menino não pode ver conto de fada. Então, Chesterton, ele chega nessa conclusão. O problema do mundo moderno, já esfriou, ficou ruim, é a falta de poetas. Por que que o problema do mundo moderno é a falta de poetas? Século passado e retrasado era muito comum as pessoas quererem apenas a razão. E o que que Chesterton fala assim? Qual é a característica marcante de um louco? Você sabe me dizer? Ou seja, como vocês podem me definir um louco?
Coragem, né? Uma pessoa sem noção? Sem noção. Tá, mas ainda não chegamos na raiz. Um louco é uma pessoa que perdeu tudo menos a razão. Porque o louco, gente, ele perdeu os sentimentos, ou seja, os sentimentos dele já não estão na ordem, na devida ordem. Ele já perdeu a capacidade motora, ou seja, ele já não, muitas vezes já não anda muito bem. Mas o que o louco não perdeu é a razão. O louco entende as coisas assim. O louco sabe que se ele for atropelado, ele morre. Não sabe? O louco sabe que para ele conseguir uma bebida, ele tem que precisar de dinheiro. E para ele ter dinheiro, ele tem que mendigar. Os loucos, eles não perderam a razão, mas eles perderam as memórias, os sentimentos, tudo isso. Então, quando nós vemos aqueles cientistas falando assim, não, apenas a razão, nós só queremos a racionalidade. Isso é uma coisa de um louco. O que é que deixa louco? Vamos ver. O que é que deixaria um homem louco? Construir uma estátua de 10 metros de altura ou retocar, ou seja, limpar essa estátua de 10 metros de altura utilizando um pincel. Ao invés de eu tacar uma água em uma esponja de sabão, eu pego um pincelzinho com água e vou ali centímetro por centímetro. O que é que deixa louco? Qual a opção que deixa louco? O pincel, pelo amor de Deus. Construir uma estátua. Eu pego lá, taco um martelo nela, pronto, a pedra virou uma estátua. Agora, se fosse para limpar uma mesa com pincel, eu já deixaria a gente com raiva, né? Os homens, eles perderam o imaginário. E por que é a falta de poeta? Porque o poeta, nós temos hoje no imaginário brasileiro que poeta é alguém sentimental, um idiota, que ele fica passeando pelo campo, passando a mão no trigo, aí ele olha a árvore, ele escuta o passarinho, ele vê o sol nascer, o sol se pôr. Aí nós, como brasileiros, nós imaginamos que o poeta, ele é uma pessoa fora da realidade, é quase um maconheiro. Mas o poeta, como que nós fazemos um poema? Para escrever um poema bem feito, bem escrito, o poeta deve subordinar os sentimentos à razão. Então, beleza, o poeta, o homem, está apaixonado pela mulher. Então, ele pega esse sentimento de amor, pum, coloca na forma de um escrito racional. Então, é uma união perfeita entre sentimento e razão. Todos nós já vimos aqueles personagens de filme que são cientistas ou matemáticos, alguma coisa assim, que eles decoraram a tabela periódica, que eles conseguem fazer a conta de 350,12 dividido por 125. Essas pessoas, aspas, gênias. Mas elas são meio loucas, não são? Não são meio esquisitas. É aquele personagem meio estranho da história. Justamente por isso. Porque só o louco fica preso nos números. Só os números exatos, exatidão. E essa loucura, esse tipo de loucura de querer apenas a razão, esquece sentimento, esquece memória, esquece tudo. Só a razão. Ela conduz em uma outra verdade. Uma outra verdade não. Uma outra loucura, desculpa. O mundo moderno, ele isolou as virtudes. Os homens modernos, eles acham que dá para fazer com as virtudes e os vícios o mesmo que nós fazemos com a tabela periódica. O que nós fazemos na tabela periódica? Nós temos elemento, você divide ele por família, por período, se é um gás nobre, se é um metal, se é um metal de transição, se é um alcalino, se é um metal terroso, etc, etc, etc. Ou seja, você
divide, 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 e chega só no elemento puro. Não tem como fazer isso. A virtude, ela está entreligada, entrelaçada, desculpa. Ela está entrelaçada, elas são interligadas umas às outras. Por exemplo, para eu conseguir a virtude da paciência, qual outra virtude que eu tenho que ter antes? Preciso ter humildade. Mas você quebrou o vaso de novo. Calma, poderia ser eu já quebrei também, deixa eu ter paciência. Eu preciso ter o mínimo da virtude da caridade com o próximo. Não tem como ter a paciência só pela paciência. A virtude por ela mesma. E esse problema, o Aristóteles enxergou e o Platão não. O Aristóteles, ele dizia o que os romanos transformaram em um provérbio, em medio stat virtus. O que significa em medio stat virtus? A virtude fica no meio. Se eu passo, deixa de ser virtude. Se eu não chego, se eu diminuo, também deixa de ser virtude. O Platão, ele diz que isso é um problema. E só na verdade só se torna um problema se você interpretar errado. O Aristóteles aqui, ele não está dizendo para você ter uma medida para a virtude, ou seja, não, eu já amei demais, eu não posso amar mais do que isso, eu estou no meio. Não, já tive paciência demais, eu estou no meio, não posso ter mais paciência que isso. Não, não é isso. O Aristóteles enxergou o problema da virtude isolada. Ou seja, só a paciência isolada lá em cima, no extremo da paciência, não ajuda em nada. Então, conseguindo entender? Platão está falando, olha, não dá para falar isso, porque aí fica um relativismo. Porque aí as pessoas olham e falam assim, não, mas eu tenho que quantificar, eu tenho que medir a virtude. Essa é uma má interpretação. A interpretação que Aristóteles quer passar é essa. Se você isola, está errado. Não dá certo. Por exemplo, se eu quero a virtude da coragem, homem corajoso, beleza. E eu isolo isso. O cara só é corajoso. Esse cara vai morrer. Nossa, o tigre escapou da jaula. Vamos fugir. Não, eu tenho coragem, eu vou enfrentá-lo. Mas, cara, você não tem nem arma. Eu vou ficar aqui. O Titanic tá afundando. Vai pro barco, vai pro barco, vai pro barco. Eu irei enfrentar o frio. Mas, cara, você vai morrer congelado. Eu irei ficar. Estão assaltando o banco. Corre, corre, corre. Eu irei enfrentar o bandido. Mas você não tem nem arma. Mas eu irei ficar. O que esse cara vai morrer? Por quê? Porque ele pegou a virtude da coragem, esqueceu o restante e ficou só com ela. Da paciência que eu tá falando. Ô pai, sabe meu irmão? Então, ele bateu no coleguinha hoje de novo, pai. É a 60ª vez hoje só. Entendendo? Calma, vamos ter paciência. Mas também não faz mais nada. Por quê? É só paciência. Vamos ter paciência, ele vai melhorar. Pai, bateu de novo. Calma. De novo. Calma. De novo. Calma. Tá matando a criança lá de tanto bater e o pai. Calma. Ou seja, a paciência por si só não tá ajudando em nada. Você pegou a paciência, esqueceu todo o restante e isolou. É a mesma coisa. As virtudes é como um alimento que está sendo cozido. Como é que eu cozinho macarrão? Eu coloco a água para ferver, coloco um pouco de sal na água. Quando ela está fervendo, coloco o macarrão. Mexe, 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 mexe. Macarrão tá mole. Tiro da água quente. Como?
É o mesmo macarrãozinho simples, só no sal. Não, mas tem que separar tudo, tem que quantificar, tem que pôr no máximo em tudo. Beleza, cara. Então pega o macarrão duro, come, aí você bebe a água fervendo e come uma colher de sal. Não tem que separar tudo? Faz assim então, é. Um chá. Como é que eu faço um chá? Beleza, pega lá um pouco de gengibre, um pouco de erva doce, alecrim, ferva a água, coloca um pouco de mel, deixa fervendo tudo, coloco na peneira e bebo. Não, mas tem que separar tudo. Beleza, então morde um teco de gengibre, pega um pouco de alecrim, erva doce em pó e come, bebe a água fervendo e come o mel, ué. Não tem que separar tudo. Você isolar todas as coisas não deu certo. E essa racionalidade louca que eu falei, de querer quantificar tudo, típica do bárbaro, quem não lembra do que é o bárbaro, eu não, nem eu lembro que aula que eu falei do bárbaro, mas nós vamos lembrar daqui a pouco. O bárbaro, ele é aquele cara que tem essa racionalidade meio louca. Então, por exemplo, é a Eucaristia. Parece pão, mas é o corpo de Cristo. Não, isso aí é pão. Não, não é pão, é o corpo de Cristo. Ele passou pela transubstância. É pão. Tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem aparência de pão, tem cheirinho de pão, tem textura de pão, então é pão. Não, cara, presta atenção, isso aqui não é mais pão. Você não ouviu o padre falando, tu é surdo. Não é pão. Não tem aplicabilidade. O que é aplicabilidade? É aquele jogo de cintura. A virtude é um inteiro jogo de cintura. Tem hora que eu devo ter paciência, tem hora que eu não devo. Tem horas que eu devo enfrentar, tem horas que eu não devo. É um jogo de cintura o tempo todo. E essa exatidão matemática desse bárbaro acaba isolando tudo. Amor, paz. Hoje em dia a gente fala, o mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de mais paz. As pessoas elas já entendem na mesma hora. O mundo não precisa de guerra. Tem que acabar com a guerra no mundo. Entretanto, senhores, si vis pacem para bellum. Se você quer paz, prepare-se para a guerra, cara. Não tem como eu obter a paz sem preço. E, infelizmente, nesse mundo, se eu quero manter a paz dentro dos meus domínios, eu preciso estar o tempo todo preparado para uma guerra. O Olavo de Carvalho fala o seguinte: por que é que a OTAN, a ONU, os americanos, os franceses, os chineses, os russos, os alemães, por que é que esse pessoal todo despreza o Brasil? Trata o Brasil como um lixo? Vocês sabem a resposta? Porque o Brasil é um dos únicos países no mundo inteiro que não tem arma nuclear, ué. Vê se a China fica falando mal dos Estados Unidos. Não, o cara tem arma nuclear. Se eu falo mal dele, se eu fico provocando, amanhã eu tô sem casa. Agora, o Brasil tem um governo porcaria. Um povo burro, preparado por esse governo porcaria. E não tem bomba nuclear. É lógico que o cara é motivo de chacota, né? Ou seja, se você quer paz, prepare-se para a guerra. É impossível. Impossível. E aquele receio de Aristóteles, esse medo das pessoas exagerarem, isolarem as virtudes, não é um receio de ser bom. Aristóteles aqui ele não está com medo de ser bom. Aí eu não posso ser muito bom, porque se eu for demais dá errado. Não, não é isso. Aristóteles está com medo, ele tem um receio de ser apenas bom. Qual que é a diferença de ser bom e de ser apenas bom? Se eu sou bom, eu tenho outras qualidades junto comigo. Se eu sou apenas bom, já não funciona. Luís XVI. Já estudaram a Revolução Francesa?
Beleza, acho que a maioria aqui estudou. Quando estourou a revolta na Bastilha, quando derrubaram a Bastilha, o general falou para Luís XVI, viu? A gente está em Paris, cara. O exército inteiro praticamente está aqui. É só você falar que a gente acaba com esse pessoal todo em 10 minutos. Em 2 palitos, tá todo mundo morto. Porque isso aqui não é só uma revolta, tem mais coisas depois disso. O Luís XVI, ele recebeu uma educação que, particularmente, se eu não me engano, ele foi educado com o livro Emílio. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, é o Emílio de Rousseau, exatamente. Emílio. E nesse livro, Emílio, o que que acontece? O Rousseau, ele transmite a ideia de que você não pode ser violento. Um rei bom é um bom rei. É aquele cara que é gente boa com todo mundo. Sabe aquele tipo de professor que não corrige ninguém, que não manda ninguém para diretoria, que não manda ninguém ficar quieto? Sabe esse tipo de professor? É esse cara. Ele quer ser bonzão para todo mundo. E essa busca por essa verdade tangível, ou seja, tocável, palpável, absoluta, ela vem de Lutero e Descartes. Por quê? Porque Lutero, ele queria ter uma certeza matemática, escrita em pedra, que ele seria salvo. E quando ele transmite essa ideia de um subjetivo certeiro, o Descartes aplica isso na filosofia. Tudo tem que ser exato, certeiro. Se não for assim, não é verdade. Qual que é o problema nisso? Você conduz as pessoas a um questionamento absoluto. Por quê? Porque pensa comigo, não tem que isolar tudo, tem que separar tudo. Beleza. Olha, então, isso aqui é a Eucaristia e é o corpo de Cristo, mas é pão. Não, cara, não é pão, é o corpo de Cristo. Mas por que que é o corpo de Cristo? Não, porque o padre pronunciou as palavras consagratórias no rito. Mas por que que só o padre pode falar? Mas por que que tem que ser no rito? Por que que não pode ser em outra coisa? Por que que outra pessoa não pode falar? E por que que vira? Como que acontece? Lá, 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 lá. Ou seja, é um pensamento tanto de querer ter tudo na palma da mão, separar tudo, que você começa a questionar tudo. Agora, se você tem um imaginário fluorescente, ou seja, como um jardim, tudo seria diferente. Porque um imaginário repleto de bons exemplos, ele muda a si, aos que convivem com ele e ao mundo. Quem notou isso foi Tolkien. Tolkien foi um dos melhores alunos de Chesterton indiretamente. Abram essas câmeras, agora que eu me lembrei, né? Puxei a orelha de vocês ainda hoje por isso. Só o Richard tá aqui. Richard vai receber a medalha de honra ao mérito. Vamos lá, senhores, vamos lá. Enquanto eu vou falando, vocês vão criando coragem. No capítulo 3 do Ortodoxia, capítulo terceiro, a ética da Terra dos Elfos, o Chesterton descreve esse poder do imaginário. A Terra dos Elfos, nós temos que entender que é simplesmente um lugar onde acontece o conto de fada. E essa terra, ela tem um poder de as coisas serem o que são, mas elas podem ser melhores ou piores. Como assim? Na Terra dos Elfos, nos contos de fada,
As árvores sempre são árvores. Vocês já encontraram algum conto de fada que a árvore não era árvore? Não. A árvore sempre é árvore. Mas essa árvore, ela pode dar uma maçã de ouro, uma maçã de prata, uma maçã de enxofre, uma maçã podre. Como assim? As coisas, elas são o que elas são. O Richard é o Richard, eu sou eu, a Ellen é a Ellen, a Maria é a Maria, etc. Entretanto, essas coisas que são o que são, elas podem ser melhores ou piores. É a aplicabilidade que eu falei. Essa maçã, ela pode ser de ouro, ou ela pode ser de enxofre. E qual que é a beleza nisso? Tudo varia com as escolhas. Ou seja, a viagem da Chapeuzinho Vermelho era uma missão. Ajudar a vovó doente. Essa missão, ela é uma missão, ela não deixa de ser. Mas ela pode ser uma missão abençoada ou uma missão desastrosa. Quem é que vai definir como essa missão será? A escolha é Chapeuzinho Vermelho. Se a Bela deixa de amar a fera continua como fera. Isso não interfere. Agora, a fera, ela pode ser amável. Ela pode voltar a ser um príncipe. Ou ela pode ser um monstro, pior ainda. Quem é que define isso? A escolha da Bela, a escolha da fera. Então pensa na cabeça de uma criança o seguinte. Cara, o Jonathan, imagina o John. O John é um carinha em inglês que escuta histórias de contos de fada do seu pai. E o pai dele fala assim, ô John, presta atenção. Você nunca vai deixar de ser John. Você nunca vai deixar de ser meu filho, de ser um homem, de ser inglês, de ser um ser humano, de ser católico. Essas coisas você nunca vai deixar de ser. Porém, Johnnyzinho, você pode ser um rei ou um monstro. E quem é que vai definir isso, Johnnyzinho? É você. Se eu falar assim para uma criança de 4 anos, ela vai entender? Não vai entender. Agora, se eu falo a história da Chapeuzinho Vermelho, que muda a história de acordo com a escolha dela, se eu conto essa história para a criança várias e várias vezes, essa criança vai pensando, 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 uma hora ela vai chegar nesse conhecimento. Quem decide como eu serei, ou seja, os acidentes, não é a natureza, não é o que a coisa é, mas é o que ela pode vir a ser, ok? Um rei e um mendigo, ambos são humanos. Mas por que que um é rei e o outro é mendigo? Porque as escolhas de alguém aí nessa história tiveram essa consequência. Lembra que eu falei que Tolkien nunca leu uma página católica até a conversão dele, mas ele escrevia coisas católicas? Como é que isso aconteceu? Porque ele tinha constantemente essa recordação do conto de fada. Então, pensa uma criança, um jovem, ouvindo isso por 10, 15, 20 anos. É lógico que uma hora ou outra ele vai chegar nessa verdade. É a nossa guerra do anel. Nós temos esse poder de escolha. Tá bem? Essa frase aqui é de Chesterton. Os contos de fada, eles não dizem às crianças que os dragões existem.
As crianças já sabem que os dragões existem. Os contos de fada dizem às crianças que os dragões podem ser mortos. Além de transmitir esperança, o que seria esse dragão? É um problema. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, mas é um problema. E o que é que decide? Vamos ver se vocês pegaram o jeito. O que é que irá decidir se o dragão continua vivo ou se o dragão morre? Quem decide isso? As suas escolhas. As escolhas, no caso do personagem, do príncipe, do caçador, seja lá quem for. Então, quem é que decide se o problema na tua vida continua ou se ele é resolvido? São as tuas escolhas. Estamos passando aqui uma questão de livre-arbítrio. Estamos ensinando livre-arbítrio para criança de 3 anos sem falar de livre-arbítrio. Por quê? Ela não vai entender se eu falar. Eu transformo numa história com personagens, com situações semelhantes à da vida dela, para ela entender. E quando você tem esse imaginário que é quebrado, ou seja, as pessoas elas não têm mais essa consciência, esses arquétipos para ela olhar e se inspirar, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos a pessoa otimista e nós temos a pessoa pessimista. Qual que é a melhor, na opinião de vocês? Nenhum dos dois. Por quê? Chesterton deu o exemplo de um poste. Imaginem um poste agora. Um poste que foi pintado de branco. Conforme o tempo passa, o poste vai ficando sujo, certo? O otimista, ele olha para esse poste e ele fala assim: olha que poste bonito, ele ainda tá branco. Mas, cara, o poste tá sujo. Não, ele tá bonito, o poste tá limpo, ele tá branco. Olha que coisa bonita. Mas, cara, ele tá sujo de lama. Não, ele tá bonito. O otimista, ele nega a existência do mal. O que é uma pessoa otimista? O tempo todo, tudo tá certo. E enquanto que, na realidade, o tempo todo, muitas vezes, nem tudo tá certo. Então, ele nega a existência do mal. E esse carinho otimista, ele é fruto de Voltaire e de Rousseau. Por que Voltaire e Rousseau? Porque o Voltaire ele tem uma sagacidade, ele tem uma certa esperteza. E o Rousseau, ele é um pouco otimista. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Você negou a existência do mal, cara. E o pessimista? O pessimista, ele enxerga tudo como se tudo o tempo todo é bom. Ruim, quer dizer, confundi, desculpa. O pessimista, ele enxerga como se tudo o tempo todo fosse ruim. Ele nega a existência do bem. E aí, esse pessimista, ele é fruto de Voltaire e Hegel. Por que Voltaire? Porque Voltaire, como eu falei, ele tem essa sagacidade, essa esperteza no modo de falar. E Hegel, na verdade, é um pouco mais complicado, né? O que é o mal? Se vocês quiserem responder, o que é o mal? Ah, senhores, o que é o mal? É o que é ruim, é o que. Ô, calma aí, deixa eu explicar que eu tô na conta da minha irmã aqui, tá? Eu sou homem, só queria esclarecer isso. Que eu tô vendo a aula com a minha irmã, tá? Mas voltando à pergunta, o mal é o que é de ruim, sabe? O lado ruim das coisas e tal.
Mas o que é o fator ruim? Porque hoje nós temos que entender de fato o que é certo e o que é errado, porque as pessoas não entendem mais isso. O mal é a ausência do bem? Exatamente. Essa é a resposta que nós chegamos em Santo Agostinho. Santo Agostinho chegou a essa resposta, né? O mal é a ausência do bem. Se você pegar e tirar todo o bem de uma pessoa, ela fica má. E por milhares de anos, por 2000 anos, foi desse jeito. O mal é a ausência do bem. Até que chega Hegel, assim, não é que o mal é a ausência do bem. O mal, ele é um pressuposto do bem. E qual que é o problema em falar isso? O Hegel está falando o seguinte, ó, para eu fazer uma coisa boa, eu preciso que uma coisa ruim aconteça primeiro. Ou seja, para eu poder, por exemplo, fazer um ato de caridade com o Richard, eu preciso que o Richard perca tudo que ele tem. Então vamos destruir a casa do Richard, porque aí eu posso fazer um ato de caridade depois. É assim que o cara pensa. O mal é um pressuposto ao bem. Então, para o bem acontecer, primeiro tem que dar uma coisa errada. Então vamos fazer tudo errado para depois fazer certo. O pessimista é desse jeito. O tempo todo, tudo tá dando errado. Não tem nada que possa dar certo. Santo Deus, nós temos bastante coisa ainda. E para mudar o poste, lembrem que o poste estava branco, mas estava sujo. Para mudar o poste, eu preciso amar. Eu preciso amar não apenas o poste, mas também a cidade do poste. Ou seja, eu tenho que conhecer. Cara, temos que limpar aquele poste. Qual poste? Eu sei lá, é um poste sujo. Mas onde que ele tá? Eu também não sei. Cara, como assim tu não sabe? Tu quer limpar um poste que tu não sabe nem onde tá. Então, para mudar as coisas para melhor, eu preciso conhecê-la primeiro, depois amá-la. E o Chesterton, ele fala assim, que nós devemos ser tão pagãos ao ponto de morrer pelo mundo e ao mesmo tempo tão cristãos a ponto de morrer pelas mãos do mundo. Como assim? Eu preciso amar o mundo e odiar. Ué, eu preciso amar o mundo a ponto de olhar para ele e falar assim, cara, tem muita coisa errada, meu Deus do céu. Mas eu quero que ele melhore. Então, por isso, eu vou arregaçar as mangas e começar meu trabalho. E eu preciso odiar o mundo pensando assim, o mundo não é tudo isso que eu tô vendo. Essa versão ruim dele tem que ser odiada. Então essa versão ruim tem que morrer. É o amor pela verdade e o ódio ao erro. Eu preciso amar o mundo e odiar o mundo simultaneamente. Senhora, Isso aqui ficou claro? é. Quer aqui alguma pergunta? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Estamos falando minha Maria. Sim. Beleza. Vamos passando então. E esses amores, esses ódios, eles são manifestados, eles aparecem na vocação do homem. Esse ponto da vocação do homem, eles são mundos paradoxais. Ó, segundo São Francisco de Sales, cada homem tem que se ocupar no seu dever. Então, por enquanto, qual que é o nosso dever de Estado? Somos jovens, então, nosso dever de Estado, por enquanto, é estudar. Se nós vamos estudar, então vamos estudar de uma maneira santa. Vamos ser santos estudantes.
Eu não sei, talvez alguém aqui queira ser um padre. Então, eu serei um padre santo. Eu sei, tenho certeza que vai sair daqui algum pai de família, alguma mãe de família. Então, eu serei um pai de família, uma mãe de família santo. Talvez saia algum religioso, então eu seria um religioso santo. E que paradoxo é esse? O padre vai para um caminho, o pai de família vai por outro caminho, o religioso vai por outro caminho, mas todos esses caminhos levam para Deus do mesmo jeito. Se eu disser assim, Richard, eu quero que você vá para o oeste, Giana, você vai para o norte, a Ellen vai para leste e eu vou para o sul. Nós temos isso, nós vamos se encontrar? Não. Agora, isso acontece com Deus. Se cada um for para um canto, mas se ser santo nesse canto, nós chegamos em Deus do mesmo jeito. Esse paradoxo da vocação, ele é muito claro, por exemplo, no monge e no cruzado. Um monge, ele rejeita a guerra e ele se santifica nisso. O cruzado, ele ama a guerra e ele se santifica através disso. E essa natureza do cristianismo, de que todos os caminhos levam a Deus, é muito bonito. Por quê? Já que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos serão atacados por aqueles que odeiam a Deus, certo? As pessoas que odeiam a Igreja Católica falam assim: não, onde já se viu? Onde já se viu a Igreja Católica forçar as religiosas a serem virgens? Isso é um absurdo. Enquanto que, imagine que é um, imagine aqui que é um materialista falando isso. Aí você tem outro materialista, ou seja, que deveria concordar com o primeiro, que fala assim: não, mas onde já se viu a igreja forçar as mulheres a serem abertas à vida? Isso é um absurdo. Pera, né, cara? Você não reclamou que ela era virgem? Agora você tá reclamando também que ela é mãe de família? Cara, decide qual que você vai atacar primeiro. O exemplo do monge. Não, mas onde já se viu o monge ele ser tão pacífico daquele jeito? Onde já se viu ele tem dignidade própria? Aí vem outra pessoa e fala assim, mas onde já se viu um cruzado ir para a Terra Santa? Onde já se viu a igreja promover as guerras? As pessoas deviam ser mais pacíficas. Mas, cara, você não reclamou do monge que é pacífico? Onde já se viu o padre dedicar a vida dele a cuidar das almas das pessoas? Ele tem que pensar mais aqui na Terra. A mesma pessoa. Onde já se viu esse pai cuidar tanto dos filhos dele? Mas, cara, é esquizofrênico. Qualquer pau agora virou arma para bater na igreja? Qualquer pedra serve? E o Chesterton fala que quanto maior a complexidade, menor é a coincidência. Como assim? Se eu tenho um cruzado que foi santo na Idade Média, defendendo a Terra Santa, pode até ser uma coincidência. Porque você teve um cruzado, dois cruzados, três cruzados, todos lá na Idade Média. Mas se fosse ter uma cruzada hoje em dia, esses cruzados também seriam santos. Pelo menos a maioria. Ah, mas qual que é a complexidade nisso? Primeiro que você tem aí 500 anos de diferença. No caso da primeira cruzada para hoje, 1000 anos de diferença. Segundo, a geografia mudou, a política mudou, a história mudou, as armas mudaram, tudo mudou. Então já não é mais uma coincidência. É um fato que se repete. Agora,
Há 1000 anos, a igreja era atacada por qualquer tipo de pedra. Que nem eu falei, qualquer pedra vale para atacar na igreja. E hoje, a mesma coisa. Quer dizer o quê? Não é uma coincidência. É o mesmo fenômeno. Eu não lembro agora. Eu acho que eu falo fenômeno. Eu acho que é o meu irmãozinho que fala fenômeno. É engraçado pra caramba. É um fenômeno. Não, João, é fenômeno. Mas enfim. E por que tamanho ódio contra a igreja? Por quê? Porque simplesmente o cristianismo é a mãe de todas as guerras. Não é? Pera. Como assim? Você quer me dizer então que Jesus Cristo é o pai de todas as guerras? Exatamente. Porque depois de Jesus Cristo, todas as guerras que aconteceram têm alguma coisa a ver com ele. Tem alguma coisa a ver com ele. E aí, no pensamento mundano, o que isso acontece? Então, vamos expulsar Jesus Cristo. É o que estão tentando fazer hoje. Cristo é a espada. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Ou seja, vim dividir o mundo entre pecadores e santos. E uma divisão, ela causa tumulto. Ela causa tumulto. E o mundo, ele quer paz. O mundo não quer tumulto. Então, como o mundo não quer tumulto, ele tenta sufocar a igreja, que causa essa divisão entre santos e pecadores. Tudo ok até aqui, né? Beleza. E, de certa forma, esse receio todo, ele é justificado. Ele não é certo, mas é compreensível. Por quê? Apostar em Jesus Cristo, se nós não tivéssemos provas, é muito arriscado. Porque a igreja, ou ela é de verdadeiramente a única, a santa, ou, gente, é Satanás na terra. Porque ser católico não é fácil. São regras a serem seguidas, são coisas que eu não posso fazer, coisas que eu devo fazer. Ser católico não é fácil. Então, ou de fato isso vai me dar um lucro tremendo depois, ou é o demônio me enganando de novo. Porém, nós temos que ter em mente, acho que a frase acho que é de São Pedro, se eu não me engano, o que é sabedoria para Deus é loucura para os homens. Jesus Cristo é tremendamente sábio, mas o mundo crê que é um louco. Ser católico hoje em dia não é a primeira coisa que te dizem. Você tá louco, cara. Primeira coisa. O casal é aberto à vida? Tão louco. O padre é um bom padre, um verdadeiro padre? Tá louco. O religioso quer ficar quieto na vida dele, rezando quietinho? Tá louco. O casal de namorado tá querendo viver um namoro santo, namoro casto, namoro puro? Estão loucos. É sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o que é sabedoria para Deus é loucura para os homens. As pessoas que estão lá de fora não entendem isso. E essas pessoas que acusam tudo isso, eles são muito covardes. Muito. Por quê? Porque teve um cara no século passado, Nietzsche, que ele fala assim: o homem, ele é superior ao certo e ao errado, ao bem e ao mal. Qual que é o problema em dizer isso? O que o homem faz não é nem certo nem errado. Brinquem à vontade, crianças. É a mesma coisa que ele acabou de falar. É certo que as crianças taquem fogo na casa? Não, isso é errado. Mas, como o homem ele está acima do bem e do mal, taquem fogo, criançada, não tem problema não.
E essa covardia de o tempo todo pegar um pau, uma pedra para bater na igreja, e a igreja com provas e mais provas de que tá certo, gera frustração. Imaginem que eu tô tentando convencer o Richard de alguma coisa. Sei lá, um exemplo besta. O Richard, ele quer ir lá no Beto Carreiro e eu tô querendo ir no Hopi Hari. Um exemplo. E eu tô tentando mostrar pro Richard que o Hopi Hari é melhor. Mas a cada vez que eu apresento um argumento, o Richard me dá 10 provas de que o Beto Carreiro é melhor. Cara, uma hora ou outra eu vou ficar bravo com ele. Vocês já tentaram convencer os pais de vocês ou o irmão, e a cada vez que vocês falam, eles apresentam um argumento contra? A gente vai ficando estressado. Agora, pensa essas pessoas que falam, a Igreja Católica não pode falar que as pessoas têm que manter o celibato. Beleza, cara. Então você está falando para elas terem muitos filhos? Não! A Igreja Católica não pode permitir que as pessoas tenham muitos filhos. Então você está falando para viver o celibato? Não! Essas pessoas se frustram. E elas se frustram por quê? Porque além delas terem toda essa frustração decorrente de tentar estar certo e estar errada, elas querem A. Elas querem, eu tinha acertado um exemplo. Imagine uma pessoa que ela quer tudo azul. Então ela transforma o mundo inteiro em azul. Mas depois lá na frente, ela quer verde. E tudo que ela fez está azul. Ela se frustra. Ou seja, a pessoa ela quer alguma coisa. As pessoas, antes dela querer alguma coisa, vamos lembrar que pessoas covardes, elas começam a se embananar na fala, né? Isso aparece muito em filme, em diálogo de livro, etc. As pessoas que são covardes, que têm covardia, quando chega o superior, eles começam a ficar gago, certo? Então, a covardia implica em falta de clareza. Se há essa falta de clareza, ela não se decide se ela quer tudo azul, se ela quer tudo verde. Não tem como ela conseguir as duas coisas. E nisso ela se frustra de novo. E o pior de tudo isso é que existe uma cegueira tão grande que essas pessoas acham que a culpa é nossa. Elas se frustram porque a vida delas deu errado, pelas escolhas delas e acham que a culpa é nossa. E não adianta provar por A mais B que elas estão erradas, que isso não vai dar certo. Aquela frase que eu falei, in medio stat virtus, a virtude fica no meio. Virtus, a primeira tradução, o primeiro sentido de virtus é força interior, valor moral. Porque vejam, imagina assim, Richard, imagine uma correnteza e alguém te taca nessa correnteza. É tranquilo, ou seja, é fácil você ficar bem no meio do rio certinho, sem nem ficar de um lado nem no outro, mas bem no meio certinho com essa correnteza passando? Quase impossível. Ou seja, você não, na virtude agora, você não exagerar e nem ser mesquinho, é extremamente difícil. Você realmente tem que ser virtuoso para conseguir fazer aquilo. E essa força moral nada mais é que a igreja. A igreja ela nem exagera e nem é avarenta. Ela está no centro. Ela não é nem um estoicismo pessimista, nem é um louco otimista. Para fechar, tem uma frase de Chesterton que ele fala assim: é preciso ser muito vivo para lutar contra a correnteza. Apenas os peixes mortos são levados por ela. Ou seja, para a gente não ser levado pela moda do mundão, a gente tem que estar bem vivo. Tem que estar bem vivos. Os senhores sabem por que esses peixes andam em cardume? Para não serem alvos fáceis para Exatamente. predadores? Assim que um peixe se destaca, vem um peixão e come. Na nossa vida é a mesma coisa.
especialmente no Brasil. Mas no mundo inteiro, mas no Brasil isso acontece mais. Se você se destaca, te devoram. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem mais sujeitos santos. Porque onde você tem um santo, você terá a presença de Deus, dividindo entre santo e pecador. Só paramos aqui. Encerramos aqui. Foi um resumo. Resumo nos tomou um bom tempinho. Mas não consegui falar ainda muita coisa. Tá bem? Tem muita coisa no livro ainda que dá para ser tomada. Padre Paulo, ele divide as aulas da ortodoxia no curso de Chesterton. Se não me engano, ele divide em 2 aulas ou 3. Porque o livro, ele é tão impressionante que é exatamente aquilo que ele fala. Se eu pulo, às vezes, uma página, o que está naquela página pode salvar uma vida, salvar uma alma. Então, ficou muita coisa para trás. Muita coisa para trás, mas o tempo não ia permitir. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Algo que não ficou claro? Tudo certo? Ellen, Diana, Rafael, Lívia, Maria. Certinho? Beleza, então nós vamos agora para aquela surpresa rápida que eu falei que nós teríamos no final, tá bem? Isso aqui, particularmente. Acho que o vídeo pausou. Isso aqui, particularmente, eu fiquei extremamente contente quando eu encontrei. O vídeo não quer mais para frente. Mas, enfim. Fiquei particularmente feliz quando eu encontrei, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou pular porque eu não aguento mais ficar esperando isso dar errado. Mas eu encontrei muitas e muitas fotos de Chesterton que são um pouquinho raras de serem encontradas. Algumas fotos de quando ele era jovem, outras de quando ele era já meia idade, tem algumas fotos famosas nisso tudo, mas eu gostei de compartilhar essas fotos com vocês, ok? Não estão todas aí, as fotos mais famosas eu deixei para trás, porque são fáceis de achar, apenas aquelas mais famosas. Esse aqui é o Chesterton trabalhando no quintal dele. Melhor coisa, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência de pegar um livro, um caderno e ir para o meio do jardim. É maravilhoso. Não há preço nisso. É literalmente sensacional. Só tem que ter a experiência para conseguir sentir. Alguém aqui já fez isso? O Richard já fez, a Maria já fez. Já fiz, já. É fenomenal. Não há preço nisso. Essa outra aqui é o Chesterton vestido de juiz. Para mim, isso foi o fim da picada. Eu não faço a menor ideia de por que Chesterton tá vestido de juiz aqui. Eu sei que essa foto para mim tá cômica, tremendamente engraçada. Ele só parece bravo. Tá? Ele era sanguíneo, ou seja, o bom humor dele era maravilhoso. Era fantástico. Essa outra aqui é a Chesterton quando era criança. Eu imagino que ele deve ter uns 12 anos, eu acho. 11, 12 anos, enfim. Vocês verão que esse rostinho dele não vai mudar. Ele só vai ficar mais velho. Mas são os mesmos traços, o mesmo rostinho. Vem? E tá com um livro na mão. Desde cedo com um livrinho na mão já. Isso é muito bonito. Essa outra aqui é o Chesterton jovem. Imagino que ele deve ter uns 16 anos, 17, não sei. Mas é ele mais jovem, é aquela. Se pegar a foto anterior, ó, essa foto anterior, comparar com essa, ele literalmente só envelheceu. Continua igual. Esse aqui já é Chesterton um pouco mais adulto, já ali, acho que uns 19 anos, 20. Só envelheceu de novo, não mudou nada. Só continua envelhecendo. Chesterton tem bom gosto, pessoal. Chesterton se vestia bem. Eu não sei por que essa apresentação do Nietzsche acaba cortando a cabeça do Chesterton, mas enfim, ignorem. Esse aí é Chesterton e a mulher dele, a Frances.
Aqui é Chesterton, Hilary Belloc, que era amigo dele, e George Bernard Shaw. George Bernard Shaw não é a flor que se cheire, tá bom? Tá? Não, os escritos dele não são os melhores, são ruins. Mas ele e Chesterton eram bons amigos, no sentido de Chesterton o tempo todo tentando explicar pro cara que ele tá errado. Nesse sentido. Esse aqui já é o Chesterton, acho que ele uns 40 anos, talvez. Engraçado que o tempo todo o Chesterton, quase toda foto dele tem um livrinho, né? Tem algum livrinho, uma caneta, alguma coisa assim. Essa foto dele já é mais famosa, né? Acho que todo mundo já deve ter visto essa foto dele. Essa xicrinha de chá deu vontade de tomar chá, o meu já acabou. Mas enfim, ele só parece bravo. Nem eu falei com o Rafael, ele só parece bravo, mas ele era muito bem humorado, tá? Ele era muito bem humorado. Isso aqui é ele bem jovem. Acho que ele devia ter uns 25 anos, talvez. Nisso ele, ou mais, na verdade, né? Porque nisso ele já era convertido, ele tá com um rosário gigante pendurado nesse quadro. Nisso ele já era convertido. Se ele se converteu ali por volta de 20, ele já tinha uns 30 e poucos anos, já tinha uma boa idade. Tinha um cachorro, gente, eu não sabia disso, até ver essa foto. Ele tinha um cachorrinho. O cachorro tá olhando pra câmera como se fosse, Márcia, tira a foto, é o Chesterton, tira a foto. Se o cachorro pensasse, eu acho que seria mais ou menos isso. A bengalinha dele, que é outra foto com o cachorrinho. Chesterton fumava um charutão. Você sabe por que que havia o uso do charuto para pessoas que geralmente estudavam? O charuto ele dá uma tonificada, é quase a mesma coisa que você tomar um energético. Então, É que o tabaco também tem propriedades calmantes, né? Que ajuda você a tem pensar e isso também. refletir bastante. Então, ao mesmo tempo que o tabaco ele te deixa mais tranquilo, ele te deixa mais suave, ele te deixa energizado. Então, você precisa daquela energia para se concentrar naqueles estudos. Então, por exemplo, o Chesterton fumava um charuton, o Tolkien fumava um charuton, o Lewis, eu acho que ele também fumava um charuton. E em contrapartida, o pessoal que defende a liberação da maconha no Brasil, eles são contra o charuto justamente por isso. O charuto, ele clarifica a mente, ele deixa a mente clara. A maconha deixa ela conturbada, deixa ela louquinha, dá pá virada. Esse aqui é Chesterton bem jovem. É engraçado que o Chesterton, o cabelo dele muda de foto pra foto, né? Tem foto que tá encaracolado, tem foto que tá liso, enfim. Esse aqui é o Chesterton já mais um senhor. Depois eu vou contar pra vocês por que que o Chesterton ele era mais magro quando ele era criança e por que que ele ficou gordinho quando ele cresceu. Porque ele virou uma bolinha com pernas. Ô, professor, Oi, quer dizer que, tipo, o tabaco faz mais bem do que maconha, né? sim. Ah, sim. Eu ouvi um grito lá no fundo, eu fico pensando que quem tá ouvindo pegou só esse pedaço agora, mas o que que eles estão falando? Estavam estudando, não? O que que virou falar tabaco? Fala pro pessoal depois, que é contexto da aula. Fala pra eles ouvirem esses 10 minutos, só pra entenderem o que eu tô falando. Vai ser melhor. Isso aqui parece que é o mesmo ensaio fotográfico. Mas eu não sei se existe ensaio fotográfico. Será que as pessoas pagavam os fotógrafos fazerem ensaio fotográfico, né? Eu sei que ninguém tinha câmera em casa, né? Mas, tipo, dá vontade de tirar uma foto, vou lá contratar o cara. Será que era assim? Eu acho que na maioria das vezes as fotos que tiravam eram em momentos especiais. Tipo, já tinha um fotógrafo lá. De fato, nós só encontramos aqueles momentos importantes mesmo. Esse aqui é o Chesterton, um senhor de idade. Chesterton, o bom humor dele, pessoal, ele leva a entender. Ó, pra vocês terem ideia, o humor do Chesterton é praticamente o mesmo humor do Padre Paulo Ricardo. Só parece bravo. Mas no fundo, é um sarro. Entendeu?
É uma alegria, um vigor, um entusiasmo, é a mesma coisa. Tá bem? É uma comparação boa a ser feita aqui, porque o Padre Paulo também é sanguíneo, ó. Respeito sanguíneos aqui de plantão. Isso aqui é o Chesterton bem jovem, magrinho. Chesterton é fino, fino, senhores. De cabelo liso. De cabelo liso, é verdade, não notei o cabelo. Chesterton multiuso. Primeiro cara que abriu loja de peruca. Brincadeira, gente. Não, não foi o cara que vendia peruca, não. Esse aqui já é ele velhinho também. Chesterton morreu bem jovem. Ele morreu com 52 anos. Ele morreu bem jovem mesmo. Não lembro, acho que acabou. Não acabou. Eu não lembro agora qual doença que ele teve no final da vida, mas era alguma doença cardiovascular. Então ele morreu jovem. Mas enfim, o Chesterton, pessoal, ele tinha hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? Ele é uma doença aqui da tireoide, no famoso gogó, que faz com que o corpo da pessoa tem uma tendência a acumular líquido. Então, o Chesterton, por exemplo, ele comia muito pouco, mas ele pesava 180 quilos. Por quê? Porque o corpo dele tinha essa tendência a acumular líquido, entendeu? A Frances, a mulher dele, fala que às vezes ele não tomava café da manhã, comia só alguma coisinha no almoço e na janta só biscoitava alguma coisa. Então, comia muito pouco mesmo, mas que tinha essa doença que deixava ele uma bolinha com pernas. Tem uma história, o Chesterton ele tem um bom humor. Vou contar dois exemplos disso. Uma vez ele pegou um táxi e ele estava com toda uma dificuldade, né? Pensa, o Chesterton ele tinha quase 2 metros de altura. Com 2 metros de altura, 180 quilos, é um sujeito realmente grande. E ele tentando entrar no táxi, né? Aquela situação meio difícil, o taxista olhou, na maior das boas intenções, senhor, tenta entrar de lado. De lado, eu acho que o senhor consegue entrar. Ele virou e falou assim, meu senhor, se você prestar atenção, eu não tenho lado. Teve outro que ele tava, acho que na rua, caminhando, tinha uma velhinha que queria ultrapassar Chesterton. E ele mais violento, né, com a bengalinha dele. E ela reclama da guerra, que Chesterton era jovem na época, e por que que ele não estava na guerra lutando pelo país. Era a Karen da vida na época do Chesterton. E aí ele fala assim, minha senhora, se você prestar atenção, eu tô na guerra e na Inglaterra ao mesmo tempo, entendeu? Se a senhora for me contornar, eu tô lá na guerra na França e tô aqui ao mesmo tempo. Mas, só basicamente é isso. Levamos um bom tempinho, um livro maravilhoso, recomendo muitíssimo a leitura, ok? É um livro que eu, como mandei no grupo, foi uma honra ter lido o livro, ter tido a graça de ter lido esse livro. E não é apenas eufemismo de minha parte, é verdade. É um baita livrão. Ele é relativamente curto, ele tem ali suas 211 páginas, então não é longo. Ele tem um bom humor cativante e ele é maravilhoso. Então nós vamos encerrando por aqui. Bom fim de semana a todos. Salve Maria.